Bom dia, meus amados irmãos. É um prazer estar de volta aqui para mais uma meditação na palavra de Deus. Eu quero abraçar a todos, desejar a todos que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos e que nestas oportunidades nós tenhamos o privilégio de ouvir, de aprender, de nos edificar e crescer espiritualmente. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma passagem da Escritura que se encontra no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, do verso 11 ao 12, e ao 13, desculpe, que é um versículo também, o 13, bastante conhecido da gente. Nós recitamos geralmente em situações difíceis de nossa vida. Diz assim o texto da palavra de Deus, os irmãos podem acompanhar aí na sua Bíblia, Filipenses 4, 11 a 13. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso, verso 13, ou tudo posso naquele que me fortalece. Em outras versões está, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós temos aqui uma passagem que eu acredito que é relevante para a situação que nós estamos passando. E eu gostaria de pensar com os irmãos sobre o seguinte tema, insatisfação, para a gente pensar sobre o que nós estamos vivendo e tentar tirar uma aplicação prática para a nossa vida. Insatisfação é o contrário de satisfeito. E quando nós pensamos em alguém que está insatisfeito, nós pensamos numa situação em que a pessoa não está feliz com aquilo que tem e, ao mesmo tempo, ela trabalha, ela se empenha em alcançar sempre os seus objetivos. E quando ela consegue os seus objetivos, aí ela simplesmente descobre que não é tudo que ela queria ou desejava, e ela continua nesse impulso e buscando e se empenhando para realizar os seus desejos. E quando ela realiza cada um que ela conquista, descobre que não é tudo que ela queria, e aí ela continua a buscar mais alguma coisa. Nessa situação, a gente percebe que a pessoa nunca vai estar feliz com aquilo que tem. Isso é insatisfação. Há um ditado popular que a gente tem ouvido por aí, diz que a medida do ter só se completa no inferno. Eu já ouvi muito essa expressão, ou seja, a pessoa não está satisfeita, está sempre buscando, e ela só vai realmente encontrar isso quando chegar lá. Ela vai perceber aí o grau de sofrimento que alcançou mediante a sua busca desenfreada pela satisfação e não conseguiu. E agora, num sofrimento eterno, ela vai entender o quanto é difícil e complicado viver uma eternidade sem Deus. Insatisfação. Nós temos um texto que mostra o contrário, né? E quando nós olhamos, irmãos, as situações que estamos vivendo, as pessoas estão buscando uma satisfação e essa satisfação muitas vezes não é atendida porque elas não buscam, não procuram no lugar certo. Eu quero fazer duas perguntas para a gente meditar sobre o texto que nós lemos hoje e tentar responder à luz da Escritura cada uma delas para que possamos, assim, entender os planos de Deus melhor para a nossa vida e sermos e fazermos a diferença neste mundo que estamos. A primeira pergunta é: por que o ser humano é tão insatisfeito? E a segunda é possível ter satisfação plena? É possível viver feliz no mundo como esse que nós vivemos? Então, a primeira pergunta, respondendo à primeira pergunta, existem, de fato, alguns exemplos bíblicos, eu quero apenas citar dois, que comprovam que o ser humano é insatisfeito por natureza. A primeira se encontra em Números, capítulo 11, versos 5 e 6, quando o povo de Israel, na sua volta da saída do Egito, eles estavam agora no deserto,
sob a liderança de Moisés, e aí o povo começa a reclamar. Por que o povo começa a reclamar? Porque até aquele momento ali o alimento diário que Deus havia providenciado para o seu povo era o maná. O maná no deserto que Deus mandava todos os dias para o seu povo colher e no dia seguinte preparar o seu alimento para a manutenção do povo. Então o povo começou a reclamar, ficou enjoado daquela comida e começou a reclamar. E disseram, olha, como era bom quando a gente estava no Egito, porque lá a gente tinha todos os alimentos, tinha... Aí eles vão citando naquele contexto, citando os tipos de alimento que comiam, melões, pepinos, alho silvestre, alho normal, né? Ou seja, tem os tipos aí de alhos. Então eles começaram a reclamar e o seu pensamento voltar para o Egito, lembrando de que lá, na visão deles, era melhor do que naquele deserto. Reclamaram ao ponto de desejar a comer carne. E aí Deus, naquelas circunstâncias, ele mandou as cordonizes para o seu povo, e aí aquilo terminou numa punição divina, porque Deus ficou irado, porque o povo estava reclamando. E por que essa reclamação? Justamente porque o povo estava insatisfeito com aquele momento de suas vidas e passou a reclamar do Senhor, também a reclamar de Moisés, que era o líder naquelas circunstâncias. Então esse é o primeiro exemplo bíblico, provando para a gente, mostrando para a gente que o ser humano é insatisfeito por natureza. E o segundo exemplo bíblico de insatisfação agora está no livro de Esté, capítulo 5, verso 9 e 10. Aí nós sabemos a história do povo de Israel, quando estava no cativeiro ainda, né? No reino de Artaxerxes. Esté se casou com este homem e a gente sabe que isso tudo é uma providência de Deus para salvar o seu povo. E naquele capítulo 5, a Bíblia vai nos ensinar que um homem chamado Amã, que se tornou uma pessoa importante naquele reino, próximo do rei, que tinha acesso a ele, recebeu uma posição privilegiada que nem todos tinham na época, era um privilégio só para uns poucos ou pouquíssimos, e ele conseguiu alcançar, ser reconhecido pelo rei e ter uma alta posição na época. Acho que quando nós pensamos nisso, irmãos, era tudo aquilo que qualquer pessoa poderia sonhar, tanto naquela época quanto nos dias de hoje. Alguém ter uma posição social elevada, um emprego, uma estabilidade financeira, é tudo que alguém pode imaginar, sonhar e buscar. Então, Amã conseguiu esse posto naquela época. Só que isso, para ele, não era tudo. A Bíblia vai dizer que ele, quando saiu da presença do rei, ele estava feliz por aquelas circunstâncias. Mas, quando ele chegou na sua casa, que comunicou para a sua família, tinha alguma coisa que ainda não estava ou não o deixava totalmente satisfeito. Era a existência de Mordecai e todos os judeus que habitavam ali naquele reino. Então, o resultado, o que ele pensou? Ele pensou num jeito de exterminar com os judeus. E aí, isso se tornou um decreto e ele teve a responsabilidade de enviar cartas a todas as províncias, todo o reino, marcando uma data para a execução dos judeus. Bom, se ele conseguisse isso, seria a satisfação plena. Então, até o momento, Amã estava insatisfeito com a sua vida, mesmo tendo uma posição social elevada. Então, essa passagem bíblica vai mostrar novamente para nós que o ser humano é insatisfeito por natureza. E quais são as razões para essa insatisfação? Pelo menos duas. Em primeiro lugar, o homem é totalmente limitado, e ele é dependente, ele foi um ser criado por Deus, então a gente já percebe que ele não é pleno na sua satisfação, porque é um ser criado. E é limitado, dependente de Deus, isso significa que o homem precisa constantemente
do Senhor. E em segundo lugar, vem uma outra razão, porque ele é pecador. O homem se tornou pecador e, por natureza, ele se corrompeu. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Adão pecou, então ele já era limitado por ser criado, mesmo na sua perfeição. Quando pecou, agora se tornou totalmente corrompido na sua natureza e agora ele tinha todas as ferramentas para não satisfazer com aquilo que tinha, com aquilo que Deus deu e sempre buscar mais alguma coisa. Então, isso vai mostrar, a Bíblia vai mostrar que o homem se corrompeu e ele se desenfreou, ele simplesmente mergulhou numa situação de pecados tão grave que cada vez mais que ele peca, mais ele se distancia de Deus, mais ele necessita de Deus e mais ainda o torna insatisfeito. Então aqui nós temos uma resposta à primeira pergunta. A segunda, no meio disso tudo, no mundo violento e pecaminoso e corrompido que nós estamos, é possível ter satisfação plena? A resposta é sim, desde que o homem tenha um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, o Senhor e Salvador de sua vida. Então temos alguns exemplos bíblicos disso, respondendo a essa segunda pergunta. O próprio Paulo é um exemplo disso. Nós temos exemplo de Pedro, nós temos exemplo de Tiago, de João, daquele homem de Gadara, aquele homem que era possuído por uma legião de demônios, quando foi restabelecido, foi transformado, foi libertado por Cristo. Então ele passou de uma situação de insatisfação para agora ter a condição de ter uma satisfação plena em Jesus Cristo. Também temos o exemplo da mulher samaritana. Quando encontrou Jesus, ele disse: aquele que beber desta água que eu der, nunca mais terá sede. Aquela mulher, naquela oportunidade, encontrou também o caminho para tal satisfação plena em sua vida. Ela encontrou o Senhor Jesus Cristo, o Senhor de sua vida. As razões para isso, ou seja, para alguém ter satisfação plena, é porque essas pessoas citadas aqui, elas foram salvas pela graça de Deus. Segundo, tiveram um relacionamento pessoal com Deus. Agora nós encontramos aqui a pessoa do apóstolo Paulo, voltando para o texto de Filipenses, ele vai dizer que não por causa da pobreza em que ele estava, porque ele havia aprendido, ele teve a oportunidade de aprender na sua vida a ser contente, a estar contente em toda e qualquer situação. Ou seja, não importa o que estou vivendo, como estou vivendo, mas o que importa é que eu tenho Jesus Cristo em minha vida, e esta é a principal razão pela qual eu posso dizer que estou satisfeito. Quando ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, é porque ele tinha experiência na sua vida e passou por isso, adquiriu isso, chegou a esse ponto e agora estava transmitindo para os seus irmãos em Cristo que em Cristo é possível o homem ter, o crente ter satisfação plena. Então eu estou agora simplesmente dando uma resposta à segunda pergunta, com exemplos e razões, e ao mesmo tempo mostrando como é possível alcançar essa satisfação plena em Jesus Cristo. Ou seja, aí só é possível sim para aqueles que já tiveram um relacionamento pessoal íntimo com o Senhor Jesus Cristo, através de sua palavra, através da oração, através de um relacionamento, de uma experiência pessoal que o crente tem, só o crente tem com Deus, por meio do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Então aqui nós temos, irmãos, nesses dias, a oportunidade, o privilégio de podermos desenvolver esse relacionamento pessoal com Deus e, através dele, ter essa satisfação plena de tudo que nós fazemos, tudo que somos aqui é para desenvolver isso e alcançar essa satisfação plena. Agora, se eu lhe perguntar de que lado você está, em que lado você se encaixa nessas duas situações aqui? Você está como alguém
que sempre é insatisfeito e procura realizar a sua satisfação fora de Deus, como alguns fizeram, tentaram fazer e nunca conseguiram? Ou você está do lado daqueles que já alcançaram a salvação pela graça e em Jesus Cristo você tem a perfeita paz e a condição de trabalhar e aprender com as circunstâncias da vida a ter uma satisfação plena? Ou seja, Paulo estava sofrendo, ele estava preso aqui nesse momento. E ele foi capaz de dizer para os seus irmãos em Cristo que agora ele tinha experiência e sabia o que era uma vida de prazer e de satisfação. Ele agora em Cristo podia dizer isso. Por causa do que Cristo fez, ele disse: nele eu posso todas as coisas, porque ele me fortalece e ele me faz vencedor em cada uma dessas situações. Então aqui nós temos o mapa, nós temos o meio pelo qual nós podemos ser satisfeitos e estar sempre satisfeitos nesta vida, por causa do que Cristo fez. Então, se você realmente é uma dessas pessoas, continue louvando e servindo a Deus. Continue na caminhada, pois a vida cristã é assim. É através do sofrimento, das dificuldades, que a gente se aperfeiçoa na graça de Deus. E esse momento de pandemia, esse momento de isolamento social, esse momento em que nós estamos mais em nossas casas do que na rua, é preciso entender que é uma oportunidade para fortalecer o nosso relacionamento com Deus e assim estarmos em plena satisfação com Ele para a sua honra e para a sua glória. Eu quero que Deus abençoe a sua vida, abençoe a nossa vida e que possamos, irmãos, assim continuar crescendo para glorificar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que ele fez na cruz do Calvário, o seu sacrifício, é que deu plena condição de sermos satisfeitos nele aqui e na eternidade. Que Deus nos abençoe e que ele aplique a sua palavra em nosso viver todos os dias. Nós vamos orar. Pai Celestial, somos agradecidos por este momento, por tua palavra. Agradecemos porque ela nos dá a satisfação em Cristo Jesus. Obrigado porque este evangelho nos transformou e nos deu tal compreensão. Pedimos a tua bênção para todo o teu povo nesta hora, toda a tua igreja, Senhor. Que nesse dia nós vivamos buscando essa satisfação em Cristo, para te honrar e para te glorificar. Nós pedimos isso agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e que ele aplique a sua palavra em nosso viver. Amém.